Bueno, muy interesante, muy útil y más que oportuno que lo pueda presentar aquí. Como dijo Fernando, hace una semana lo presentaron en el servicio de hidrografía y le pedimos por favor si tomaban la molestia de venir a presentarlo acá, que iba a haber mayor concurrencia de colegas. Bueno, vamos a pasar al próximo expositor. El próximo expositor es un amigo que viene de Brasil, es el profesor Edson Mesquita. Edson es licenciado en Ciencias Náuticas con maestría y doctorado en Ingeniería Naval. A su vez, tiene un agregado que es capitán de ultramar, es colega de la mayoría de nosotros. Entonces, vamos a encontrar en Edson alguien que construye, asesora y colabora como consultor desde su punto de vista de ingeniero, pero a su vez con los conceptos que puede tener también una persona que navega, que está arriba de los barcos. Edison es consultor de los colegas de Brasil hace muchos años, hace muchos años que lo conozco, y hoy es consultor exclusivo del Instituto de Practicaje de Brasil. Edison, por favor. Boa tarde a todos. Minhas saudações cordiais em nome do presidente da Praticagem do Brasil, Bruno Fonseca, aqui presente. Meus cumprimentos especiais a todos os capitães, práticos, autoridades, senhores e senhoras presentes. É uma grande honra para mim estar presente aqui para falar de planificação, planejamento portuário. E eu vou abordar os aspectos náuticos. Ora, eu vou falar como capitão, ora, eu vou falar como engenheiro projetista. Então, nós teremos a possibilidade de falar uma linguagem única entre todos aqueles que procuram entender o que vem a ser um serviço eficiente com relação a acessos náuticos. Eu vou abordar especificamente canais de acesso. Eu gosto de começar todas as minhas aulas como professor, atuei por mais de 35 anos na Marinha Brasileira como professor, e eu gosto sempre de usar essa palavra do professor Krylov. O professor Krylov, ele é o William Froude da Rússia. Ele é o pai da moderna arquitetura naval para os russos. O maior instituto de pesquisa russa é o Instituto Krylov. E o que diz o professor Krylov? A ciência naval sem prática é infrutífera. E a ciência naval sem teoria é desastrosa. Isso é um problema que a gente tem. Tá? Muitas vezes nós temos muito conhecimento prático, mas não conseguimos falar com quem é da teoria, da engenharia, da administração. E o da engenharia não entende os termos náuticos. Às vezes temos a mesma finalidade, mas estamos falando, às vezes, coisas aparentemente diferentes. Então, eu vou começar tratando o conceito de competência profissional. Vamos olhar um cirurgião. Se você pensar bem no cirurgião, digamos que ele vai fazer uma operação de vista de olhos, uma cirurgia de mão, é um profissional hoje em dia. E se olharmos bem, se você estiver olhando assim com detalhes, você pode dizer assim, poxa, essa cirurgia de vista, esse profissional está cobrando muito, e a operação às vezes é feita a laser. Para que eu vou pagar esse profissional tão caro quando qualquer um, entre aspas, poderia executar essa função? Se tudo correr bem, uma pessoa leiga até poderia fazer a operação. Mas para que eu pago um médico, um profissional que estuda bastante, e se eu tiver condições, eu vou querer o melhor? Eu não vou me importar em pagar, porque eu não quero perder a vista, eu não quero perder meu movimento das mãos, eu quero continuar andando. Se eu tiver condições, eu vou querer o quê?
o melhor médico, não é assim que pensamos? Para nós e para a nossa família? Então, por que está nos tratando aqui? Esse profissional, ele trata da gestão de risco. Se algo der errado na cirurgia, ele sabe o que fazer. Aqui também entra a praticagem. Você pode dizer, qualquer um pode conduzir um navio pelo canal de acesso. Qualquer um pode levar um navio. Se tudo correr bem, ok. Mas, quando existir algum problema, digamos, na qual a minha experiência de conhecimento da área, falha de máquina, falha de leme, momentos de cruzamento, o que fazer? Muitas vezes o comandante do navio só conhece o seu navio. O prático, ele trata de gestão do tráfego, segurança do meio ambiente, segurança da navegação. E nem sempre está tudo perfeito. Temos assoreamentos, correntes fortes, ventos fortes, correntes pelo través. Então, essa condição trata de uma parte importante, que é a competência profissional. O prático também gerencia milhões de dólares, vidas humanas e o meio ambiente. Vamos ver onde é feito o serviço de praticagem pelo mundo. Em rios. Rio Elba, na Alemanha. Rio Mississippi, Estados Unidos. Esses dois rios têm barros blandos, lama fluida. Praticagem mandatória. Rio Yangtze, na China. Rio Amazonas, no Brasil. Temos diferença para o nosso canal Punta Índio? Será que esses 4 rios, a praticagem é mandatória, os primeiros? Será que podemos dispensar o serviço de praticagem? Não. Só vai dizer que o serviço de praticagem pode ser dispensado aquele que desconhece o que o prático faz. Então, porque a sociedade, de uma forma geral, desconhece o que o prático faz, às vezes diz, esse serviço pode ser feito por qualquer marinheiro. Então, vamos começar a apresentar, e isso é uma coisa que o Instituto de Praticagem do Brasil procura divulgar, é mostrar o que é um navio primeiro. O político, aqui em Buenos Aires, assim como o político lá em Brasília, ele desconhece navio. Ele conhece a parte econômica e a pressão política, isso ele conhece. Então, eu vou começar tratando como professor até de física, se fosse de ensino médio. Vamos ver a primeira lei de Newton, a lei da inércia. Vamos pegar um navio muito grande, transportador de óleo, um VLCC, a 2 nós, 2 nudos. Então, vamos aplicar a primeira lei de Newton. O que diz a lei? Se o somatório de forças externas for igual a 0, o navio mantém a sua quantidade de movimento. Ou ele está parado, estacionário, ou ele está mantendo velocidade. Somatório de força igual a 0, medida ali no centro de gravidade. Vamos pegar isso, vamos ver o navio. Tá? Então, se conserva a quantidade de movimento. Qual é a massa de um navio? VLCC, por exemplo. 300 mil toneladas. Isso, em sistema internacional, me dá 3 vezes 10⁸ quilogramas. Na velocidade de 2 nós, eu estou a 1 metro por segundo. Isso me dá 3 vezes 10⁸ metros por segundo de quantidade de movimento. Vamos pegar uma lancha de prático. Uma lancha de prático tem aí 10, 12 toneladas, 15 toneladas. Qual é a massa dessa lancha? 1 vezes 10⁴ quilogramas. Comparada com o navio, a gente está na ordem de 10⁴ diferença de massa. Vamos pegar uma fragata. Uma fragata tem 3.000 toneladas. Em torno, colocando os valores médios. É da ordem de 100 vezes menor que um navio. Agora, para a gente entender
tá? Isso a gente tem que difundir para a sociedade. Vamos pegar uma embarcação de 1 quilo. É radiocontrolada, pequenininha. A pergunta que eu vou fazer é simples. Para que essa embarcação de 1 quilo tenha a mesma quantidade de um navio grande, a 2 nós, qual deve ser a velocidade dessa embarcação? Para para pensar. Velocidade da luz. Essa embarcação, para ter de 1 quilo, para ter a mesma quantidade de movimento do navio a 2 nós, deveria estar na velocidade da luz. Já é impensável, né? Porque essa embarcação, pela lei de Einstein, da energia, já virou energia. E, se eu estivesse falando de embaralante de prático ou da fragata, ela, para fazer comparações de quantidade de movimento, ela tem que deformar na relação tempo-espaço, ela tinha que se alongar. Agora vamos fazer um pensamento, vamos um pouquinho mais. Vamos colocar um navio a 4 nós. Dá 2 metros por segundo. Qual deve ser a velocidade daquela embarcação para ter a mesma quantidade de movimento do navio lá em cima? 2 vezes a velocidade da luz? Impossível. Aí eu já tenho que ir para a mecânica quântica. Que quando eu sei posição, eu não sei velocidade, o princípio de incerteza de Heisenberg, eu estou dando salto quântico. Senhores, não se compara embarcação nem pela primeira lei de Newton. Cada navio tem um DNA específico. Não é porque eu estou comandando uma fragata que eu vou dar o parecer como comportamento no VLCC ou no Panamax. Eu vou entrar em detalhe com o Panamax daqui a pouco, é o nosso caso. Tá? Há muita gente, por quê? Político sabe de um veleiro, de uma embarcação pequena, de um iate, e quer comparar com a quantidade de movimento de um navio. Agora, quão desafiador seria para um jovem da sociedade argentina, da sociedade brasileira, né, saber que esse navio, estando a 1 metro por segundo, ele tem que ser parado em 100, 150 metros. É um desafio. Se você apresentar isso para o jovem, ele já vai começar a valorizar o quê? A profissão. Vamos continuar? Eu gosto de apresentar os meus temas com o professor muito tempo como aula. Então, podem perguntar, interromper. Eu gosto disso. Participação. Vamos pegar o nosso navio de novo? Está aí. Essa é a quantidade de movimento dele a 2 nós. Vamos comparar com um caça F-35. Um caça, ele tem aí 32 toneladas de massa. Ele, na velocidade Mach 1.6, me dá 536 metros por segundo. Qual é a quantidade de movimento do caça? 10 vezes, na realidade quase 20 vezes, menor que esse navio a 2 nós. Então, quando eu estou gerenciando o prático que está a bordo, está gerenciando um risco imenso. Uma ponte foi derrubada agora nos Estados Unidos, não foi? Você não consegue, tá, parar, controlar essa quantidade de movimento assim, se você não tiver técnica. De uma maneira tão simples. E os práticos dominam essa técnica, vocês vão entender por quê. Eu vou separar agora as diferentes faixas de velocidade do navio e como é o controle dele. Tá? Só para continuar. Aí você diz assim, pô, mas você está me apresentando um VLCC a 2 nós, e aqui no Rio da Prata, a maioria dos navios são Panamax. Aí você entende? Mas vamos colocar, quando eu falo navio VLCC a 2 nós, isso é igual o Panamax a 6, está vendo? A mesma quantidade de movimento. Um navio está, o outro está 1 metro por segundo, o Panamax está 3 metros por segundo e eles têm a mesma quantidade de movimento. Então, eu consigo comparar navios com navios de ordem de grandeza. Buques, né, como a gente fala.
Então, vamos começar com o buque parado. Vamos começar o exemplo, tá? O buque estacionário. Tá? Para mostrar a diferença da visão de um comandante e de um prático. Eu vou usar como referência o relatório 116 da Pianchi, que trata dos aspectos de segurança que afetam a atracação em terminais de petróleo e gás. Então, eu vou colocar uma corrente entrando aqui pela bochecha do navio, tá, ok? 30 graus em relação à proa. E vamos usar as formulações recomendadas da Oil Company International Marine Forum para como que a corrente atua sobre esse navio. Vamos ver inicialmente a visão do comandante. Eu sou comandante. Eu estou acostumado com alto mar. Essa corrente entrando exatamente nessa condição, vamos ver o que vai acontecer com o navio? Vamos olhar ali, a formulação do O'Keefe diz que vai ser um coeficiente, vezes a densidade aqui da água, associada à corrente, vezes o comprimento entre perpendiculares, é uma força de pressão, por isso que está representado nessa forma dimensional, vezes o calado, vezes a velocidade da corrente ao quadrado. Bem, vocês podem ver que densidade é positiva, comprimento é positivo, calado é positivo, velocidade ao quadrado é positivo. O único elemento que me diz se o navio vai para frente ou para trás, que é a direção x, é o coeficiente. Olhem o coeficiente aqui. Ali na frente, acho que é essa aqui, né? Aqui, ó. Olhando o coeficiente aqui, a gente vê que o coeficiente o zero está aqui, o coeficiente é negativo. O navio vai para trás. Beleza. Corrente entrando assim, o navio vai para trás. Vamos ver um prático. Isso aqui eu estou em águas profundas, deep water. Vou para agora águas pouco rasas na razão de profundidade de 1.2. Isso 1.2 é o nirvana para o prático. É o nirvana, temos muito menos que isso. Mas você vê que o sinal do coeficiente é positivo e não negativo. Então, por isso que quando você se aproxima do cais e tem uma corrente entrando pela bochecha, você presencia o navio indo para trás e não para frente. Você olha a corrente, se você jogar uma laranja, uma naranja na água, ela vai para trás, mas o navio para frente. Lá no Instituto de Praticagem, um dos exemplos que eu coloco, eu coloco um rebocador do lado do navio e coloco um navio em águas rasas. Só que o rebocador tem águas profundas para ele. Eu libero o exercício, vocês veem claramente o navio indo para frente e o rebocador vindo para trás. O prático, às vezes, nem sabe o porquê, mas ele chega assim, ó, próximo do cais, quando a corrente entra assim, eu já sei que o navio vai para trás. Ele sabe por prática. O comandante do navio não sabe isso, porque a experiência dele é de águas profundas. E o treinamento que ele teve sempre foi de águas profundas. Continuando, eles iam acertar o coeficiente de força lateral, todo mundo ia acertar, o navio vai abater, no caso aqui, para bombordo, e o momento, todos iam acertar, o momento é positivo em todos os casos, mas iam errar em relação ao navio indo para frente, que não é intuitivo, uma corrente entrando quase de proa e o navio indo para frente. Então, aqui a gente já começa a entender que a competência profissional é diferente. Quando qualquer um pode entrar com o navio? Não. Eu estou mostrando para petroleiros. Conteneiros terão um comportamento diferente, ro-ros comportamento diferentes, passageiros. Cada navio tem uma especificidade, ou seja, um DNA. Então, mas por que disso? Geração de vorticidades. Vórtices são regiões de baixa pressão. Se você desprende mais vórtices junto à proa, e você tem uma região de mais baixa pressão junto à proa, e é por isso que o teu navio estava indo para frente. Vamos agora entender um pouquinho mais da hidrodinâmica do navio. O navio, o projeto dele, a construção dele, é para velocidade de cruzeiro, em águas profundas. Uma característica é que o ângulo de ataque
para esses projetos é pequeno. E eu uso, né, em hidrodinâmica, a mesma teoria de asas da aviação. Então, o projeto fica bem definido. Agora, mesmo, tá, mesmo em águas profundas, se eu baixar a velocidade do navio, acontece uma coisa interessante. O predomínio de um efeito em hidrodinâmica que nós chamamos de cross-flow, escoamento cruzado. Aqui vocês veem o desenho de cross-flow. Que isso aí em alta velocidade normal, não é tão presenciado. Então, o efeito no comportamento do navio desses vórtices que são desprendidos é não linear e difícil de ser padronizado. Falando em padronização, vamos começar agora os padrões da Organização Marítima Internacional sobre a construção de navios. A resolução que trata dessa parte de construção é a que trata de manobra do navio, é de 2002, tem 23 anos. E se reconhece, né, que a capacidade de manobrabilidade dos navios tem uma importante contribuição na segurança da navegação. E se aplica a quem? A quem projeta, a quem constrói, a quem repara e a quem opera. No nosso caso, quem opera o navio. E essa resolução é tão difícil, complexa, que ela foi adotada em 4 de dezembro, e logo no dia 16 de dezembro tem que vir nota explicativa para ela. São 41 páginas de nota explicativa. E um detalhe, agora em 2032, essas resoluções entram para o SOLAS. Vão ser parte da Convenção SOLAS. Quem constrói e projeta navio já sabe disso e está adotando isso há bastante tempo. Desde 90 fazemos isso. Mas o que temos de diferença aqui? Tá? Primeiro, quando a IMO criou esse padrão da construção de navio, tentar padronizar, agora estamos padronizando para águas profundas. O que se pretende, olhem bem em inglês o que está escrito. Os projetistas, né, deixavam com que a habilidade de condução do operador humano compensassem as deficiências o quê? De manobrabilidade inerentes do casco. Já notaram que o navio não está manobrando bem, a culpa é de quem? Do comandante. O navio não está manobrando bem, a culpa é de quem? Do prático. A culpa é do ser humano. Aqui, muita coisa existia de problema de construção naval. As embarcações eram mal projetadas. Então, a culpa caía sempre tudo gerado por inteligência artificial, tá? Caía tudo no comandante. Então, aqui, essa padrão de manobra de construção navio é importante. Se aplica aqui a qualquer navio maior que 100 metros e a qualquer químico e qualquer gazeiro. Então, aquele navio de 400 metros, ele tem um padrão de manobrabilidade em águas profundas, na velocidade de cruzeiro, olha o que eu estou colocando, igual ao outro de 100 metros, se eles foram construídos a partir de 2002. Então, eu consigo fazer um treinamento básico, específico, dentro desses padrões para o comandante. Semelhante até igual na aviação. Agora, essas normas se aplicam para Deep Unrestricted Water, águas profundas e restritas, na velocidade que corresponde a 90% da velocidade limite do navio, que equivale à potência nominal do navio, que se chama velocidade de cruzeiro. Padronizei a construção naval no mundo inteiro. Então, todo navio, ele tem que atender esses critérios. Avanço, por exemplo, 4,5 comprimento, diâmetro tático menor que 5 comprimentos, o zigue-zague. Primeiro o overshoot tem que ficar em 10, 20 graus, não vou entrar em detalhes. Isso aqui o projetista tem que dizer, se ele não atender isso, o navio não é aprovado como classificador. No projeto, na construção. Então nós temos essas curvas, né? Referência, parada brusca, 15 comprimentos até um limite. Se o navio for muito grande, 20 comprimentos. Isso aí é bastante complacente comparar. Mas consequências disso. Vamos ver consequência rápida. Vocês conhecem algum navio? Se eu quiser atender manobrabilidade, como projetista, eu tenho que mexer na popa do navio.
Porque é como na aviação, eu tenho que mexer na empenagem. Se eu quiser que meu avião tenha uma manobrabilidade melhor, eu mexo na empenagem dele. Empenagem, dotar de penas, né? Coloquei uma flecha, você colocava a pena, tá? E dotar de penas, empenagem. Tá? Aqui, a empenagem, a popa do navio, então a gente acerta o navio mexendo na popa. Todos os navios hoje têm popa transom. Já verificaram essa popa reta, que é retangular, aqui, reta na popa? Todos os navios. Acabou aquelas popas curvas. Não existem mais. Então, padrões que a gente usava há muito tempo atrás, nos 80, não se adotam para os navios de hoje. Os navios sejam de 2 eixos, um eixo só, tem popa, esse tipo de popa. Como é a popa dos navios, está vendo? Os lemes são spade, suspensos. Os propulsores têm ali o bulbo de popa, os propulsores mudaram de forma. Uma adequação para atender os critérios de manobrabilidade IMO, questões também de economia e consumo de combustível. E o meu projeto, como eu falei, é igual na aviação. Quando eu projeto um navio, eu projeto ele como se fosse um avião. Não tem diferença. Um está no ar e o outro na água. É hidrodinâmica ou aerodinâmica. Como hidrodinamicista, não vejo diferença nenhuma. Uma tem estabilidade no plano vertical, o outro tem estabilidade no plano horizontal. A vantagem é que o navio não cai, digamos assim, porque o empuxo sustenta ele. Tá? O princípio é o mesmo. Agora vamos, mesmo em águas profundas e baixas velocidades. A IMO normatizou águas profundas, velocidade normal, de cruzeiro. Águas profundas, baixas velocidades. Eu tenho um problema sério, como eu falei, do aumento do ângulo de deriva e do escoamento cruzado. Estão vendo? A última tese de doutorado na Universidade de Hamburgo, de 2021, trata justamente disso. Eu sou fã desde de Kempf, da Universidade de Hamburgo. Então, a gente está tratando justamente disso, né? Porque até hoje a ciência naval não tem uma conceituação clara sobre isso. Os nossos estudos, né? Vamos tratar de águas pouco profundas, exemplo. Os nossos estudos antigos se baseavam nas pesquisas, principalmente foram feitos com o navio petroleiro, por exemplo, com a Sosac, tá? Com o professor Lincoln Crane e o comandante, que ninguém fala desse navio, que era o comandante Gomes. Né? O comandante Gomes, o link entre o engenheiro Lincoln Crane e o comandante Gomes é que permitiu que diversos ensaios foram feitos para avaliar a controlabilidade e a manobrabilidade do navio em águas rasas. Então, a gente tem um plano de linhas aqui do Sosac, e eu tinha todo o comportamento desse Sosac. E o pessoal usou essa referência dos anos 80 para extrapolar resultados até para simulações. São válidas para hoje? Não. Tá? Hoje, em engenharia naval, nós temos um simpósio, a qual eu participo, inclusive, que é o conhecido como SIMAN, que é Simulation Maniobra Naval. É um acrônimo. Tá? E lá, as cegas, nós recebemos cascos, que são conhecidos esses cascos, esses cascos não são de navios existentes. E nós temos que difundir resultados às cegas sobre o comportamento do navio em águas rasas. Olha a diferença, senhores. É uma predição às cegas. Não temos uma padronização para os navios de hoje. Eu não estou em área de praticagem ainda. Eu estou o fundo plano, a razão de profundidade 1.2, e só estou com o navio em águas rasas e velocidade normal, tá? Agora vamos para a região de praticagem, águas confinadas. Quando alguém apresenta para mim algum resultado, normalmente é nessa seção aqui, tem um efeito de banco, né? A gente diz, carrega o leme na direção do banco para controlar o navio, para ele conseguir se manter em linha reta. Ok, mas estamos analisando essa seção aqui. Essa seção aqui. Nessa seção ali, você vê que o dado está estéril. Ou seja, o dado está com comportamento constante. O problema do prático que ele vai ter que trabalhar é no pico de momentos
Aqui, quando ele chega, isso aqui, essa corcova aqui, tanto na entrada como na saída, é que não está bem definido. Tem o efeito de banco no valor estéreo é esse, mas na fase transiente, que o prático tem que controlar, não temos esse resultado em engenharia, a menos que eu vou medir isso para aquele navio. Então, para cada navio, eu teria que fazer uma medição específica, numa determinada condição. A mesma coisa se aplica num canal fechado, tá? E a dinâmica de resposta do navio, tá, não é linear e difere de um navio para o outro. Aqui eu estou mostrando exemplos do estudo do Aruzo Ueda, né, entre um graneleiro, entre um carga geral e um petroleiro. O critério de estabilidade muda de um navio para outro, de velocidade para outra. Não tem um critério único que eu possa dizer, esse navio pode entrar com segurança. E se aplicar, pegar esse critério e adotar para outro. Isso eu estou falando do navio, e daqui a pouco a gente vai entrar o quê? No planejamento portuário. Então, vamos ver um estudo, né, feito nos anos 80 nos Estados Unidos. Os Estados Unidos criaram o Programa Nacional de Dragagem. Então, a gente vê que, em função dos estudos que foram feitos, o painel, e gastou-se muito dinheiro nisso, concluiu que as características de cada porto são únicos. Eu não posso pegar os resultados de Santos, ou melhor, do canal lá do Amazonas, e trazer aqui para o Rio da Prata. O Rio da Prata tem as características e especificidade únicas. Americano colocando, então. Quando eu pegar um projeto, isso é importante, ele serve como uma primeira aproximação. E isso que eu vou apresentar agora para os senhores, o painel, o conceito da Pianchi. Vamos ter um resultado que não vai ser definitivo. Então, uma palavra que eu sempre coloco, cada classe de navio tem um ADN, um DNA específico. E cada porto tem uma impressão digital única. Então, como é que eu vou medir a dinâmica de resposta do navio? A IMO, para águas profundas, recomenda as provas de mar. A outra forma que eu tenho de medir a dinâmica de resposta do navio é em laboratórios. Aqui é lá na USP, onde eu trabalho, né, medindo, né, um modelo em escala reduzida, mas em modelos livres. Mas eu tenho um problema de escala. É difícil, né, eu garantir que o coeficiente de dedução de força propulsiva, que o coeficiente de esteira estão realmente adequados em escala. Então, não é modelo cativo, não é esse, não deve se confundir com o modelo cativo, onde eu faço o teste de resistência. Tá? Ali na USP, no FCTH, a gente está fazendo análise de avaliação lá de Ponta na Madeira, com modelo reduzido, mas numa escala de velocidade 14:1. Imagina o prático manobrando 2 vezes mais rápido, é uma coisa, mas 14 vezes mais rápido. Que eu tenho um problema de escala temporal. Aqui é analisando comboios lá em São Paulo. E em Porto Revel, né, muita gente, mas por que não usa modelo tripulado? Ele é ideal para treinamento, não para avaliação de porto. Tá? Não tá é semi-escala. Não representa fisicamente o que eu devo tratar para avaliar um porto. Então, o terceiro método mais usado, aí vamos estudar um pouquinho, simuladores. Eu tenho um modelo matemático, que é o coração do simulador. Eu tenho teorias básicas da mecânica hidrodinâmica. Eu tenho experimentos em escala reduzida, que você divide dados para o simulador. Eu tenho batimetria, campos de corrente, ventos, ondas. Eu tenho técnicas de implementação computacional, com o método numérico que eu vou usar. E, a partir daí, isso fecha o simulador. A partir daí, eu tenho um sistema de visualização, eu tenho controles de instrumentos, eu tenho refinamento baseado na experiência de práticos e comandantes. O comandante vai servir para mim para dizer se o motor do navio está legal, se a máquina do navio está ok, se a dinâmica do leme está ok. E é para isso que o comandante vai dizer, ou ele conhece o navio, se o RPM está crescendo da forma correta ou não. Agora, o prático é se o comportamento daquele navio está adequado com o que ele experimenta na realidade. Simuladores, senhores. Aviação, nós temos 30 mil aeronaves em torno do mundo, tipos de aeronaves, tá?
ao redor de 50 modelos diferentes na aviação. E no meio marítimo, né? Barcos, navios aqui, eu tenho aproximadamente 60 mil barcos, com 10 mil modelos diferentes. Então, eu tenho um problema com simuladores. Os simuladores marítimos devem ser flexíveis e personalizados. Então, vamos diferenciar treinamento de parte de fins de engenharia. Um simulador tem duplo uso. Primeiro, formação e qualificação, e investigação e engenharia. Depois temos diferentes requisitos. O de treinamento, ele forma formação e qualificação, eu vou procurar reproduzir qualitativamente, não quantitativamente, o movimento. O que eu estou querendo dizer com isso? Tem um efeito de banco aqui. A proa do navio vai abrir. Ok, quanto? Não precisa do valor correto. A proa abrindo, um treinamento está ok. Agora, em engenharia, eu preciso saber se a razão de que nada for muito alta, pode ser que o navio atravesse, como aconteceu no canal de Suez. É diferente. Então, quando eu vou para fins de engenharia, eu preciso de um valor realístico e quantitativo. Qual o objetivo principal? Um é formação e qualificação, e o outro, investigação e engenharia. Então, diferentes processos de validação. O STCW define como deve ser a parte de treinamento e certificação. E, no nosso caso, o modelo matemático é o mais importante, e a gente não tem um critério ainda definido como certificar os simuladores para fins de engenharia. Eu não tenho nem a padronização para um navio em águas rasas, entenderam? Por isso que eu não vou ter como certificar o simulador. Com que padrão? Então, vamos agora ao projeto. Eu vou agora projetar o meu canal de acesso. Eu vou usar como referência o padrão, posso usar o relatório 121 para navios, para barcaças em comboios, o relatório 141 da Pianchi, podia usar a recomendação de obras espanholas da Espanha, posso usar os manuais do Exército Americano, do Corpo de Engenheiros do Exército Americano, posso usar os documentos técnicos do Japão, posso trabalhar com da American Society of Civil Engineers também, que segue o mesmo padrão americano, tá? A ASA americana, posso usar o padrão da British Standards, né? O padrão britânico. Todos falam a mesma consideração final. Então, também temos, para avaliar, por acaso, os auxílios da navegação, a metodologia IALA, com análise de risco. Vamos ver o que a IALA coloca? Em todos eles, em todos esses manuais, o prático está presente. Não tem nenhuma obra, tá, de recomendação, seja da Pianchi, onde a praticagem não esteja presente. Toda a recomendação vem. A avaliação do prático local. Então, aqui, né, as autoridades e projetistas devem chamar os práticos locais em todos os estudos. Tanto em inglês como em espanhol, a gente pode ver essa recomendação em IALA. Como é que a gente vai fazer essa avaliação de um projeto? Como a gente faz no Brasil atualmente? Tá? E a gente copiou os Estados Unidos. Quando eu estive nos Estados Unidos, simplesmente eu trouxe a cópia para começar a implementar para a Autoridade Marítima Brasileira os padrões que eram usados pelo Corpo de Engenheiros do Exército Americano. Tá? Primeiro, a gente usa, né, laboratórios e empresas de engenharia. Depois, a gente avalia os aspectos náuticos com comandantes e práticos. E, finalmente, nenhum projeto vai ter sucesso se não tivermos análise de risco. Porque eu tenho certeza no modelo matemático que eu estou empregando, eu tenho certeza na validação e verificação, eu tenho certeza em diversas partes. Como que eu vou tratar essas incertezas? Com avaliação de risco. Então, é um projeto multidisciplinário, tem um simulador de manobras, digamos que está tudo já reconhecido, publicado. Vou ter, não é só isso, a batimetria está correta, o campo de corrente está correto, eu estou usando o vento correto. Não basta só o simulador estar perfeito. Eu também tenho que ter os dados do navio, se ele está modelado corretamente. O simulador está com o modelo correto, mas eu estou inserindo corretamente o navio nesse simulador? Eu estou colocando corretamente os dados ambientais aqui?
e, fundamentalmente, a presença do prático local. Vocês estão vendo a importância do prático no conjunto do planejamento portuário? Tá? Com isso, eu vou ter um resultado aceitável. Então, os projetos são divididos pelo relatório 121 em projeto conceitual e projeto detalhado. O projeto conceitual tem como entradas requisitos do navio, né, tipo, a localização, registro batimétrico, caracterização ambiental. Eu tenho as ferramentas básicas de cálculo, né, que eu vou ter o padrão de como calcular a profundidade, a largura e a orientação. Sempre a entrada, mesmo do projeto conceitual, da experiência de práticos e usuários, e como saída, eu tenho uma melhor alternativa de projeto. Então, meu projeto conceitual ele serve para dizer o que pode ser adotado e qual o investimento necessário, se vale a pena ou não continuar com esse projeto. Daí a gente vai depois para o projeto detalhado. No projeto detalhado, a gente já tem um navio. E já tenho localização, batimetria, tudo correto. Eu já tenho campo de correntes, ventos, a maré, tudo corretamente padronizado. Tenho a simulação já feita, cálculos dos movimentos todos precisos. Tenho sempre a presença dos práticos, dos usuários. E aí, o que eu defino? As larguras, as profundidades, a sinalização náutica, que vai servir, o rebocador, regra operacional, tudo está montado no meu projeto, que é um projeto básico agora, que vai servir de base para o definitivo. Então, eu montei meu projeto do ponto de vista de engenharia, do conceito básico de engenharia. E aí, qual a diferença, para tornar claro, entre o projeto conceitual e o projeto detalhado? No projeto conceitual, eu vejo tudo de uma forma independente. A parte vertical é analisada separada da parte horizontal. No projeto detalhado, tudo é avaliado simultaneamente. Então, o que eu começo? O projeto conceitual, não é detalhado, ele é dividido em 3 níveis. A gente avalia o nível d'água, na qual a gente vai ver o nível d'água possível, que é ali em cima, tem todos esses fatores relacionados. Agora temos um dado relativo ao navio, que é a próxima etapa. É o dado desse navio. Então, nós teremos uma folga, o underkill clearance, uma folga abaixo da quilha para aquele navio. Não quer dizer que vai valer para outro. Cada navio tem uma folga abaixo da quilha, porque o Scott é diferente, o movimento em ondas é diferente, como é que ele afunda em função da variação de densidade vai ser diferente em função da geometria do navio. Então, aqui estão 7 fatores, que eu vou abordar com mais detalhes, para o cálculo da folga abaixo da quilha. E temos os fatores de fundo, né? Imprecisões da batimetria, assoreamentos, né? Depósitos de sedimentos. Tá? E ali teremos a profundidade do canal dragado, ainda tem que colocar margem de certeza para essa dragagem. Nenhuma draga vai dragar o nosso fundo, né, de uma forma plana. Então, quais são os fatores relativos ao navio? E aí a importância da folga abaixo da quilha, underkill clearance. Tá? Eu tenho 7 fatores, tolerância, 6 fatores, 6, né? Tolerância e certeza do calado estático, variações da densidade da água, squat, inclinação dinâmica, tolerância para resposta a ondas e um calado líquido, que é um fator nominal de segurança em função do tipo de fundo. Aí, dentro desses fatores, a gente vai ter o nosso cálculo da folga abaixo da quilha, dado por essa formulação. Bem, vamos começar agora, né? Tem um outro elemento, o elemento que eu tenho que sempre verificar. Eu tenho a folga abaixo da quilha, mas eu tenho uma margem chamada margem de manobrabilidade. Nunca a folga abaixo da quilha pode ser menor que a margem de manobrabilidade. Essa margem de manobrabilidade é um fator determinístico. Ela garante o valor mínimo de manobrabilidade do navio em função do local, uso de rebocadores, underkill clearance, tipo de navio, dimensões e orientações do canal e o tráfego. A partir daí surge o primeiro nível que a gente define a nossa cota de segurança vertical, que é o nível que está sendo adotado aqui no Rio da Prata. Que vocês adotam o seguinte, né? A condição genérica vai dizer o seguinte, a margem de manobrabilidade é 5% do calado ou 2 pés, isso vem do exército americano, que dá 60 centímetros. Então, ou valendo o maior, tá? Valendo o maior. Então, aqui, e se tivesse com o rebocador, seria meio metro.
giro na bacia de evolução, o que for. Mas esse é o primeiro nível. O segundo nível já teria que ser avaliado em simuladores para a gente saber realmente qual é a margem de manobrabilidade. Então, você já sabe onde surge aquele valor de 0,6 metros. Né? Ele vem da margem de manobrabilidade. Então, sempre a folga abaixo da quilha tem que ser maior que a margem de manobrabilidade. Então, o primeiro fator, vou ser rápido aqui agora, só para mostrar. Quando o comandante vem de fora, você vê no pilot card, qual é o valor do calado do navio? Tem certeza. É o que o comandante me fala. Ele, por acaso, se o navio parou, ele foi lá e mediu. Mas você está vindo direto? Qual é o valor do calado? O navio pode estar com banda e com variação de densidade, um navio de 1000 pés aí, pode me dar um grau aqui, ele me dá 3 metros, né? 10 pés de diferença. Não é pouco. Tá? Fator 2 é o câmbio de densidade da água, por exemplo. Tá? Fator 3 é o squat, que é o afundamento em função do potencial de velocidades, é o afundamento em trim que vai ser adquirido. Aqui um exemplo. Usando formulações Bianchi, eu fiz um cálculo aqui para todos esses métodos. A dispersão deles é imensa. Aí um projetista vai dizer o seguinte, eu vou usar um método de Uslo 2 ali, porque dá o melhor fundamento, certo? Um projeto. Qual é o correto desses aí todos? Por isso que se recomenda que o resultado seja numérico, e não de formulações semi-empíricas. Então, eu tenho também o problema da inclinação dinâmica, em função do vento, tá? Navios de grande área vélica, e em função de curvas. Tá? Continuando, eu tenho o fator 5, tolerância de resposta em ondas, aqui eu vou passar direto, que é menos importante aqui no Rio da Prata, mas é um dos mais críticos a ser calculado. Tenho agora o que eu chamo de folga abaixo da quilha líquida, que no caso de lama é 0. Tá? Então, aqui, na definição desse net under que eu estou falando daquilo ali. É um valor líquido, né? Que ele tem um valor fixo por tipo de fundo, o lama é 0, independente se o canal é protegido ou não. Então, no projeto conceitual, a Bianchi nos coloca essa regra, como padrão, como tabela básica, mas no projeto detalhado, com apoio de simuladores, a gente vai estudar esses efeitos todos e vai trabalhar simultaneamente os resultados. Com a operação do prático, acelerando e desacelerando. Aqui a velocidade no projeto conceitual é constante. Os efeitos de aceleração e desaceleração do navio são importantes no projeto do navio. Do calado também. Agora vamos para o plano horizontal. Eu vou andar um pouquinho mais rápido, falar um pouco mais rápido por causa do andar do tempo. Tá? No projeto horizontal, eu tenho 13 fatores a considerar. Então, aqui listados. Então, vamos começar com o primeiro fator, que é a manobrabilidade básica. Então, a manobrabilidade básica é o seguinte, que o navio tem... se eu conseguir controlar um navio com 5 graus de leme, quase impossível. Só consigo fragatas, passageiros, consigo 5 graus de leme, alguns. A maioria dos navios vai ficar aqui usando até 20 graus de leme. Tá? É fazer um zigue-zague com ele. Diversos zigue-zague, voltando, tentando manter no centro do canal, sem vento, sem corrente, sem nada. Se eu conseguir, ele teria uma manobrabilidade moderada. Tá? Boa manobrabilidade é quase impossível os navios mercantes conseguirem. Tá? Então, se eu usar todo o leme, eu tenho lá o padrão de seria uma manobrabilidade baixa. Aí vocês veem aqui, né, a IMO recomenda que o teste para esse tipo é o Very Small Zig-Zag, né, e na ausência de formação que adote-se moderado ou baixo. A velocidade do navio é fundamental. Né? Você vê que só na velocidade maior que 12 nós é que eu teria que alargar o canal aqui em 0,1 bocas. Tá? Vento cruzado. Você vê uma coisa importante. Quanto maior a velocidade do navio, mais estreito pode ser meu canal. Né? Podem acompanhar aqui, seja canal aberto ou protegido. Tá? Por quê? Devido àquela deriva que o navio adquire. Isso é uma simulação para o Cap San Antonio, né? A categoria do Cap San, com vento vindo pelo travesso aqui. Tá? Então o navio tem que andar caranguejando com o vento, crabbing com o vento. Mesma coisa com corrente cruzada. Tá? Agora uma coisa que eu quero já deixar aqui para o canal Punta Índio, por exemplo. Corrente cruzada, né? Se a corrente aqui ficar em canal protegido, aqui que é o nosso caso, se a velocidade da corrente está entre 1,5 e 2, que é o caso nosso, a Bianchi não te dá um valor de largura para o canal protegido. Porque a gente deveria avaliar isso aí em simulador. Não tem um padrão de qual vai ser o ângulo de deriva que vai ser adquirido.
Tá? Então, as correntes transversais têm isso aqui, a longitudinal também tem um padrão. Vocês podem ver também, quanto maior a velocidade do navio, mais estreito é o canal. Então, e aí a gente pode usar as tabelas O'Keefe para saber quanto o navio vai perder de velocidade ou vai ganhar de velocidade em função da corrente que ele vai encontrar longitudinal. Mas aí no projeto conceitual, vamos pensar onda, que eu vou colocar rápido aqui, onda. Onda tem efeito também no canal. No nosso caso, você vai dizer assim, pô, mas a onda aqui é meio metro. Mas é onda de período curto. Numa onda de período curto, senhores, o navio não vai ter movimento vertical, mas vai ter deriva lateral. Então, mesmo eu estando aqui no Rio da Prata, ou no Rio Amazonas, ou no rio, o rio que tem a longa pista e tempo, vai ser gerada pelo vento local ondulações de curto período. E essa ondulação de curto período gera efeito como fosse efeito de corrente sobre o navio. O navio fica funcionando como se fosse um quebra-mar flutuante. Então, não desprezem o efeito de ondulações curtas em canais, mesmo em rios. Então, aqui um exemplo, e essas forças são caracterizadas como força, engenharia e força de segunda ordem. Então, ajudas na navegação, vocês vão ver uma coisa. O sistema é excelente, né, se tiver prático, se tiver VTS, se tiver pares de boas luminosas e tudo mais. Caso você não tenha prático, dali até com prático, é bom se não tiver VTS, tá vendo? E não tem carta eletrônica. Agora, moderado, não tem prático, o canal tem que ser alargado. Então, eu quero passar aqui sem prático. Você vai ter que aumentar 0,2 bocas em dragagem. Pense num canal de extensão longa. Quanto custa isso? Vai ser mais caro que você pagar o prático. Rapidamente, a gente pode fazer uma conta. Tá? Se fosse um canal estreito, tudo bem. Mas num canal longo, esse 0,2 boca em volume de dragagem dá uma coisa imensa. Tá? Então, o tipo de superfície de fundo também altera, né, em função da profundidade. A profundidade também influencia, dando valores para alargar o canal. Tá? E o perigo da carga. Bem, o perigo da carga ele não aumenta. A manobrabilidade no navio não vai ser influenciada pelo perigo da carga, mas eu tenho que ter uma análise de risco e isso tem que ser abordado, mesmo sabendo que o canal não vai ser alargado. Tá? Intensidade do tráfego. No nosso caso, a gente aproveita o quê? Janela de maré aqui em Ponta Índio. Nós temos mais de 3 navios por hora naquele trecho? Temos cruzamento. Então, a densidade, no momento de aproveitar a janela de maré, é alta. Então, o canal vai ter que ser aumentado em 0,5 bocas. Exemplo. Tá? Então, temos a largura adicional devido à margem, tá? Que ser considerada, a inclinação da margem, largura de passagem, aqui no rio Elba. Tá? É uma distância mínima que tem que ser deixada entre os navios. Tá? Essa cota WP que está ali, tá? Em relação ao eixo central, e o canal de Ponta Índio. Agora vamos à parte que interessa aqui, um exemplo. Tá? O canal de Ponta Índio todos nós conhecemos, ele começa ali o par 30 e termina lá em Pontão de Recalada. Tá? Então, nós temos aqui um trecho considerável de navegação, mais de 100 km. Tá? Nós temos, nesse par 30, nesse primeiro trecho aqui, correntes longitudinais, vão ter influência na velocidade do navio, mas não vão interferir tanto na manobrabilidade dele. Mas, quando a gente pega aquele outro trecho, tá? Mais um detalhe aqui, esse trecho aqui, já vou adiantar, a gente pega correntes, né, com orientação em relação a 65 graus, cruzadas, são correntes cruzadas e fortes, sem colocar ventos que eu posso pegar, e ondulações também. Tá? Nesse caso, né, a corrente aqui varia entre 1,5 e 2, entrou naquela faixa do canal protegido que a Bianchi já coloca uma dúvida. Tá? Então, nesse caso aqui, nós teremos efeitos fortes de vento, corrente, tá? E uma característica. A corrente entrando aqui aos 65, o navio que está descendo, ele se mantém caranguejando em relação à margem, e quem manobra é o outro navio com aqueles zigue-zagues que estão fazendo. Né? A orientação se aproxima, e, graças ao meu amigo Pablo Pineda, me explicou muito bem essa manobra. Tá? E esse é o padrão que a praticagem utiliza. Num canal, senhores, muito estreito. Eu não faço isso no Brasil em nenhum porto brasileiro. Olha que eu analisei todos os portos brasileiros. A gente não tem cruzamentos assim em nenhum porto brasileiro. Essa é uma parte importante a considerar na situação atual. Tá? Isso é possível devido a uma técnica
que eu só vi aqui na Argentina. No Brasil, a gente não usa essa técnica, tá, Pablo? Não temos essa técnica no Brasil. O Bruno está aqui também, que sabe muito bem, o presidente da Praticagem do Brasil, que a gente não adota essa técnica. Uma técnica foi adquirida pela Praticagem da Argentina. Tá? Então, aqui, exemplo. Se eu for fazer uma cálculo, por acaso, o calado em Punta Índio, a gente adota 0,6 metros, é o padrão de margem de manobrabilidade, né? Para calados aí de projeto de 34 pés, atualmente. Tá? E a gente aumenta 1,5 centímetros por cada variação que tem. Então, se o navio tivesse, por exemplo, 35 pés, tá? Eu teria que colocar, né, uma margem de 60 centímetros, mais o calado. Tá? Ou a correção, se estiver acima de 35, 36, é 10% calado. Tá? Essa é a técnica que a gente tem. Aqui no projeto conceitual, eu fiz um cálculo rápido, né, que a largura do canal deve ser 2 vezes a manobrabilidade básica, né, mais 2 vezes os efeitos ambientais, mais o fator de correção para a margem esquerda e margem direita, mais a distância de passagem. Tá? Eu já estou colocando aquele trecho que vai ter cruzamento. Tá? A largura do canal, fazendo essa conta rápida, me dá 8,2 bocas, sem considerar onda. Você vê lá que onda eu coloquei um asterisco. Isso me dá 264 metros. Os senhores estão trabalhando com 160. Então, não precisa de prático. Em nenhuma regra de engenharia eu vou dizer que não precisa. Cara, essa a solução possível que vocês têm, porque a praticagem está fazendo isso. Eles têm vocês adquiriram a técnica. Eu até tenho que aprender com vocês como fazer isso. Na verdade é essa. Tá? Se eu fosse bolar isso aqui, eu vou ter que aprender com vocês. Tá? Então, vamos agora tratar de uma outra coisa importante para finalizar. Lama fluida. Barro blando. Senhores, quer me colocar... Eu sou de hidrodinâmica do navio. Quer me colocar em apuros? É colocar barro blando. Aí não é mais hidrodinâmica do navio. O fluido não é mais newtoniano. O fluido agora é não newtoniano. Eu estou tratando do fluido que é reologia. Então... aí você vai dizer assim, num ecobatímetro de baixa frequência, eu poderia ter uma lama, né, que eu poderia navegar ali naquela região, né, porque eu não estou no fundo consolidado. Tá? Então, vamos usar o conceito. Eu vou usar o conceito de fundo náutico. Fundo náutico não precisa ser usado só para lama, não. Fundo náutico pode ser usado para qualquer lugar. Se eu soubesse, olha que coisa interessante, é um nível em que as características físicas do fundo alcançam um limite crítico. Né? Além do qual a gente pode ter contato com a quilha. Bateu aquele ali, tocou o fundo. Inaceitável. Agora, olha o que é importante. Efeitos inaceitáveis na controlabilidade e na manobrabilidade. Se eu conseguisse definir a manobrabilidade do navio, estava tudo perfeito desde trás, porque definida a manobrabilidade, eu não preciso me explicar, porque o navio tem manobrabilidade e controlabilidade, é aceitável entrar. Mas não existe um padrão de engenharia para isso. Então, a solução, tá, é tentar, né, achar um fluido que tem uma característica reológica semelhante, dentro do nível de camada de lama, semelhante à lama, a um fluido newtoniano. Então, eu ia usar o padrão de Bernheim. Tá? Você vê, é linear. Então, se a lama tiver um padrão de característica ela é não linear, dentro do nível. Mas até dentro do valor de densidade e tensão de cisalhamento, eu teria um padrão que a angulação, vocês estão vendo ali, mantém um padrão linear. Então, eu poderia navegar com o navio ali. Agora, o navio não foi projetado para andar na lama. Eu não projetei o navio, eu projetei o navio para densidade de 1,025, água salgada, águas profundas, e com padrão newtoniano. Aí você vai dizer, o que é efeito inaceitável de manobrabilidade? É um critério extremamente subjetivo. Aí vocês estão vendo os fatores. Então, o fundo náutico está ligado, né, à manobrabilidade do navio. Tá? E o que acontece? Eu tenho um aumento de resistência na presença de lama. Tá? Eu tenho um pequeno aumento, né, a folga abaixo da quilha, quando ainda positivo, né? E quando o navio penetra na lama, aí que a resistência aumenta muito. Então, a resistência do casco aumenta com a lama. Depois, né, a força lateral do casco também aumenta. Temos a adição da massa adicional, o que é a massa adicional? É a resistência à aceleração, que também aumenta. A massa adicional é potencial, ela não tem nada a ver com viscosidade, só vai depender da densidade da lama. Tá? Temos a resistência lateral, um termo centrípeto aqui, que também aumenta. Olha quanta coisa aumenta em relação ao projeto do casco. Eu sei que isso acontece, mas quanto isso aumenta?
Esses efeitos aqui, né, comparando, o meu propulsor, faço os testes de propulsão em open water, na água aberta, depois eu coloco ele behind the hull, e para o projeto de engenharia, em águas profundas, eu corrijo tudo através de 2 fatores. Quem é de engenharia naval sabe disso. Através do coeficiente de dedução da força propulsiva e o coeficiente de esteira. Agora, quando eu entro em lama, em barro branco, como é que eu corrijo isso? Qual é o valor do coeficiente de dedução da força propulsiva e qual é o valor de coeficiente de esteira? Tá? Não sei. Tá? A força lateral do propulsor. A gente trabalha com ela. Quanto ela aumenta? A diferença de pressão no propulsor ocorre na região de ré. Então, se existe uma diferença de pressão, vai surgir uma força lateral. E quanto é o valor da força lateral? Tá? Então, parar a máquina também. Como vou ter essa relação? Tem navios que vão escorregar mais, tem navios que vão parar mais cedo, outros que vão parar mais tarde. Não é linear. Tá? Então, o leme, por acaso, o centro de pressões virtual dele vai muito para frente. Então pode ser que eu carregue o leme 5 graus para o bordo e o navio vá para o outro bordo. Olha que coisa estranha. Eu vou ter que começar a carregar o leme toda o bordo, toda a borracha para conseguir navegar. E pancada, palhetada de máquina. É com isso que a gente está tratando? Eu sei que na Bélgica, em Ghent, isso é necessário. Mais importante, senhores, trechos curtos. Eu não consegui, eu trabalho direto com a Marinha para definir um padrão de navegação lá para o Curuá Grande, no Amazonas, que é uma região também que tem muita região de lama. Não conseguimos chegar. A gente estava tentando, estatisticamente, com a passagem do navio, ser levantar dados que dê confiabilidade para a Marinha, a autoridade marítima, garantir que a passagem daquele navio de forma segura. Você vai dizer, o navio não vai encalhar, tá? O navio não vai tocar o fundo, mas existe risco, principalmente se vai ter um cruzamento, do navio não atender e os navios virem a abalroar, colidir. Ou ele perder a direção e fechar o canal, que é pior ainda. Tá? Então, eu tenho aqui problemas todos, como estou colocando. Tá? Então, eu tenho um problema outro do levantamento do fundo, onda interna. Quando o navio passa, ele mexe no fundo, ele gera onda interna. Essa diferença de pressão, tá vendo? Em função da faixa de velocidade do navio, ele mexe no fundo. Às vezes, o pico de onda interna acontece ali próximo ao propulsor. O ideal é que o navio passasse a toda força, só que ele não consegue. Sabe por quê? Tem perda de potência de máquina, o torque hidrodinâmico aumenta, a máquina cai. O propulsor também dá uma eficiência menor, eficiência propulsiva menor, a resistência do casco aumenta. Então, se eu projetar o casco para passar 12 nós, não vai passar 5, 6. Não adianta. Tá? Então, isso tudo a gente tem que pensar quando está trabalhando com lama. Tá? Então, eu vou ser rápido aqui agora. Não existe modelos consolidados publicados para esse caso geral. Tá? Casos particulares, não permite a generalização. Eu estou estudando esse caso aqui, não serve para outro. Tá? Aqui um exemplo. Tá? A toda velocidade, toda força adiante. Esse aqui é um exemplo. Os estudos feitos na Universidade de Ghent, tá? Na qual a gente tem o quê? Uma variação de mais 100%. A lama com densidade de 1,25 toneladas por metro cúbico, o navio estava com a velocidade a toda a força de 4... Nossa, ele conseguiu. Mudando a densidade para 1,10, ele atingiu quase 5 nós. Ou seja, 100% de variação em função da presença da lama. E, pessoal, vamos lá, rápido. Uma coisa é eu estar cheia, enchendo. Eu tenho uma lama, depende do trecho, uma razão de lama maior. Vazante. Aquela camada de lama desceu, o nível de lama é diferente. O nível de lama não é constante quando tem variação de maré. Tá? Então, é extremamente não intuitiva a resposta do navio. As variações de extrapolação de modelo que eu estou tendo aqui, se eu vou analisar, vou dizer assim, a curva de giro, a potência, aqui é um caso de eficiência propulsiva. Houve uma perda de 60% da eficiência propulsiva quando todo mundo estimava valores mais altos. A eficiência propulsiva foi uma perda muito maior do que se pensava. Sem contar que se o comandante esquecer de colocar o sistema de refrigeração de máquinas para cima, ele vai o quê? Apagar o navio dele. Tá? Sem pensar na parte operacional do navio. Tá? Então, eu tenho um problema sério de tratar com... Aqui o exemplo da estimativa do diâmetro tático. Todo mundo fala, quando eu vou por águas rasas, o diâmetro tático aumenta. Aumenta, a gente sabe. Em lama, o que está acontecendo? Reduziu. Não intuitivo. Como é que eu vou extrapolar o resultado?
Então, impossibilidade, né, de avaliar objetivamente o risco. Tá? Então, a linha de investigação na Universidade de Ghent são mais ou menos 500 provas de manobra para eu tirar alguma conclusão de entrada do navio. Tem lama? Tem, mas para tirar tecnicamente, cientificamente, provar que esse navio pode entrar com segurança na lama, são muitos estudos. Então, a solução é onde? Análise de risco. Eu tenho que definir um limite operacional que tem como entrada uma consequência e a probabilidade de falha. Tá? A partir daí, eu vou levantar uma matriz de risco. Tá? E quem é o dono, o detentor desse risco? Vamos entrar e sair, aí vamos tentar criar padrões de entrada para esse navio. Mas é um estudo, senhores, concentrado e determinístico aqui, claro, apoiado na base de dados, de riscos, mas é fundamental que isso seja feito com seriedade. Tá? Não é só variar a densidade da água. A densidade com até 1,4 pode entrar. 1,4 toneladas por metro cúbico. Não. Tá? Então, agora vamos colocar agora a estratégia da praticagem do Brasil. Aquilo que eu falei, que o fundamental é que a sociedade não sabe o que fazemos. Então, começou isso aqui, a primeira publicação do primeiro livro. Ninguém sabia a importância do rebocador azimutal, o ASD. Os práticos, Otávio Fragoso, que vocês conhecem, né, e Marcelo Canjati, publicaram esse livro. Brasil, os rebocadores que a gente tem aqui são convencionais. Nos anos 90, isso. A gente precisa ter uma cultura de modificar esses rebocadores. Conseguimos. Depois, planejamento portuário. Isso que eu estou falando tudo é resumo dessa publicação, planejamento portuário. Tá? Port Planning, agora em inglês também que lançamos. Esses 2 livros meus de manobra, que o Conab publicou, tá? Um de manobra, outro de ondas. A revista Rumos Práticos sempre publica artigos científicos, tá? E divulgação sempre. Cooperação entre universidades e governos, como o próprio presidente Bruno colocou, importantíssimo aqui na Universidade de São Paulo, Agência Nacional de Transporte Aquaviário, Agência Espacial Brasileira, sim, a gente consegue imagem radar relativas a profundidades, por ondas e tudo mais, para medir, tá? Como se deslocam os bancos. Tá? Ganhamos o Prêmio Inovação ANTAC na USP, com o projeto de canais de acesso. Tá? Participação com a autoridade, no caso a Armada Brasileira, tá? Senai e outros grupos mais, e coordenação de seminários, junto com universidades. Primeiro contato que fizemos, vamos chamar, digamos, a Universidade de Buenos Aires, vamos chamar o Instituto Politécnico aqui de Buenos Aires, vamos trazer esse pessoal que pensa para entender a nossa necessidade. E vocês vão ver que não é tão simples. Essa cooperação nossa com a universidade foi fundamental, porque os professores universitários, aquele de engenharia civil, engenharia de transporte, engenheiro naval, começou a entender o que era o prático. Eles não falavam a mesma linguagem. Tá? E a partir daí, os lançamentos de seminários, estratégias da praticagem. Última vez com a presença agora do ex-secretário da IMO, do Comitê de Segurança Marítima. Tá? Então, criação do Instituto de Praticagem do Brasil, que já foi citado aqui. E agora, para finalizar, senhores, com a presença do Bruno Manobrando, eu fecho essa apresentação. Quero agradecer a todos pelo tempo. Muito obrigado pelo convite. Me sinto honrado por isso.